Boa noite, gente. A graça e a paz. Amém? Você está alegre de estar aqui essa noite? Que alegria estar de volta aqui. Obrigado, pastor Gilmar e Vera, pelo convite e pela maravilhosa oportunidade de estar de volta nessa cidade maravilhosa, que o diabo está tentando roubar a paz, mas ele é derrotado. Amém, irmãos? Vamos perseverar nessa palavra, ficar firmes, sabendo que não vamos ficar acuados ou amedrontados. Maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de começar, você crê que Deus tem uma coisa boa para comunicar ao seu coração? Não sei quantos lembram quando eu estive aqui no finalzinho do ano passado. Eu trouxe de novo esse livro, Soberania ou Livre-Arbítrio, que é uma abordagem sobre quão livre a gente é e quão poderoso Deus é. Amém, irmãos? E como é que funciona um homem totalmente livre com um Deus totalmente soberano. Isso vai impactar a sua vida de oração, isso vai impactar o seu relacionamento com Deus, a sua fé. E está sendo vendido lá por R$35. Da outra vez que eu vim, a minha maquininha estava com problema, mas agora já consertei. Então a gente está aceitando cartão, débito, crédito, sinal de fumaça e coisas desse tipo. Sinal de fumaça é brincadeira, viu, gente? Mas eu sei que aqui no Ceará a gente pode fazer piada, que vocês são bons de piada, não é verdade? São os melhores do Brasil nesse negócio. Eu tenho uma palavra no meu coração, irmãos. Eu estava orando e pensando e meditando sobre o que ministrar hoje. E
Você está comigo? Mas é interessante que Jesus está dizendo isso aqui. Eu estou anunciando antes, para que na hora que acontecer, vocês creiam. E creiam no quê? Vamos lá, gente. Creiam no quê? Eu sou. Você acha que Jesus está falando do quê aqui? Será que você se lembra quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça ardente, e o Senhor disse: você vai a Faraó e vai falar. Aí Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Então o Senhor disse: não tem problema não, Arão vai falar por você. Já estou falando agora mesmo com Arão, para ele vir aqui te encontrar. E aí Moisés fala assim: mas eu vou dizer o que para Faraó? Quem me enviou? E o que o Senhor responde a Moisés? Você vai dizer para Faraó que o eu sou Amém. Te enviou. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? O impronunciável, aquele que não está limitado pelo tempo. Deus se apresentava no Velho Testamento como eu sou, para que eles soubessem que ele era eterno, que ele não estava preso no tempo. Ele não foi e nem jamais será, ele é eternamente. O eu sou, é por isso que os judeus o chamam de o eterno, por causa dessa apresentação, o eu sou. Jesus não está dizendo para que vocês me deem moral, para que vocês saibam que eu estou falando a verdade. Jesus está dizendo para que vocês saibam que eu sou Jeová com vocês. Amém. Porque o anjo disse para José: ela vai conceber e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Aleluia. O profeta Isaías diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Jesus está dizendo algo muito poderoso aqui, irmão. Jesus está dizendo: eu estou te dando uma profecia, eu estou te dando uma palavra de conhecimento, para que vocês saibam que eu sou o ser divino que veio aqui salvar vocês. Amém. Oh, aleluia. Amém. Mas nós aprendemos, Romanos capítulo 10 e versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas aqui está Jesus dizendo que através da manifestação do dom do Espírito, da revelação antecipada, eles iam receber a capacidade para crer quando o dom se cumprisse. Alô? Amém. Vira a página aí, capítulo 14, porque não foi só essa vez que ele falou, não. Versículo 27.
Deixo-vos o quê? A paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e vou voltar para junto de vós. Se vocês me amassem, vocês iam se alegrar de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu disse-vos agora, alô, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês... Ah, meu Deus. Alô? Eu estou dizendo antecipadamente, eu estou revelando o futuro, eu estou fazendo o que o homem não pode fazer, eu estou agindo de forma milagrosa, eu estou agindo de forma sobrenatural, para que quando se manifestar, vocês entendam, era verdade e é Ele mesmo. Você está comigo? O que parecia ser apenas uma ideia brilhante e mirabolante, vem acompanhada de provas. Que provas? Nesses dois casos, nessas duas passagens, vem acompanhados da prova de um anúncio antecipado, que nós chamamos de palavra de sabedoria. Vá comigo para Hebreus. E capítulo 2. Eu estou lendo na atualizada mesmo, revista atualizada. Essa aqui está qual? Ah, tem várias, tá? Beleza. Qual que estava? Sim, tá. Hebreus capítulo 2, você achou? Você gosta de Bíblia, né? O pregador fala isso para dar desculpa para ler vários textos. Todos acharam? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, eu gosto muito desse texto aqui. Essa expressão, nos desviemos, a ideia dela no original é literalmente como algo que vaza de você, como se fosse um balde cheio d'água que está pingando. E isso é importante. É um parêntese que eu estou fazendo aqui, para que você entenda, que não é porque você aprendeu uma vez que está resolvido. Amém. Porque pode vazar. Eita. Aliás, falamos sobre matrícula do Remo, falamos de Alumni, se não falamos, estou falando de Alumni. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Quantos graduados nós temos aqui, graduados do Remo? Bastante gente, que coisa linda. Mas se você não sabe escrever 20 linhas sobre cada uma das matérias do Rema, sabe o que quer dizer? Essa palavra já vazou de você. Por isso que é uma bênção ser Alumni, irmão. Você se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Eu lembro, o Rema foi uma bênção, transformou a minha vida. Tá, me explica aí submissão. Submissão já vazou. Amém? Então devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como é que eu não me desvio da verdade ouvida? Apegando com firmeza. Como é que eu me apego a uma verdade com firmeza? Revisitando ela. Você está comigo, irmãos? Agora, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está fazendo uma comparação entre a palavra da nova aliança com a palavra da velha aliança. A palavra da velha aliança foi recebida por meio de anjos, a palavra da nova aliança através do Filho bendito. Amém, irmãos? Então, se a transgressão e a desobediência da palavra falada por meio de anjos, ou a lei, a velha aliança, recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não nos apegarmos a verdades e acabarmos negligenciando tão grande salvação? Amém, irmãos? É uma grande salvação que nos alcançou. Jesus diz que na época a lei e os profetas foram até João Batista, e nesse tempo da lei e dos profetas que valeram até João Batista, o reino é ganhado por esforço, por mérito. Você está comigo, irmãos? Não é que agora o reino é ganho por esforço e mérito. Até
enquanto valeu a lei e os profetas que foram até João, o reino era por esforço, amém? Mas nós fomos alcançados por uma tremenda salvação, que não é baseada no nosso esforço, mas na obra de Jesus Cristo. Então, se a negligência daquela obra que era por esforço recebeu castigo, quanto mais a gente deve pensar a negligência nessa, que o esforço é tudo divino. Você está comigo, irmãos? Mas olha o que ele diz aqui: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo próprio Senhor, foi-nos depois confirmada. Então Jesus, o Senhor, ele veio anunciar a salvação, e essa salvação foi confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, dando testemunho juntamente com eles, dando Deus, versículo 4, testemunho juntamente com eles. Como? Ah, meu Deus! Por sinais, prodígios e vários milagres. E por o quê? Distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha só, nós recebemos uma tremenda salvação que não podemos negligenciar. Essa salvação, ela foi primeiro anunciada por Jesus, e já vimos que João falou que ele usou esse subterfúgio dos milagres e das manifestações para que as pessoas crescem. Mas os que primeiro ouviram também confirmaram aquilo que Jesus falou. Como que eles confirmaram? Deus, através deles, deu um testemunho de o que eles falavam era verdade. Como era essa prova? Sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo. E aqui ele não está falando de ser cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia é muito clara de que o Espírito Santo nesses últimos dias vem sobre toda a carne. Mas ele está falando de distribuições diferentes. Ele está falando de ações do Espírito diferentes no meio do povo. Amém. Confirmando a palavra da salvação. Sim, a palavra da salvação é pregada, mas ela é confirmada, ela é provada. Deus dá prova de que a palavra é verdadeira. Como? Sinais, maravilhas e milagres e manifestações do Espírito no meio do povo. Atos capítulo 4, vá comigo rápido. Os apóstolos foram presos por pregar o Evangelho e foram açoitados, e ficaram alegres porque foram açoitados. Interessante, não é? Considerados alegres por terem sofrido por causa do Evangelho. Mas olha o que diz o versículo 23. Uma vez soltos, Atos 4, 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Amém, irmãos? Como é maravilhoso ter uma igreja. Como é maravilhoso ter pessoas com fé semelhante para contar as coisas que nos afrontam. Você está comigo, irmãos? Amém. Ontem, essa semana, não sei quantos já viram, mas eu tenho na rede social o hábito de semanalmente liberar para as pessoas me fazerem perguntas. E uma pessoa me fez uma pergunta interessante. Eu não sei se essa eu publiquei ou se eu fiz só no inbox. Ela falou assim: pastor, eu não gosto de sair de casa e eu escuto pregação todo dia na internet, inclusive as suas. Ela queria me ganhar. Aliás, principalmente as suas. Eu preciso mesmo ir à igreja? Precisa. Porque na hora da adversidade, eu não vou estar lá para ouvir o que está pressionando ela. Eu não vou pegar a mão dela e orar junto com ela. Você está comigo, irmãos? Como é bom poder correr para a nossa igreja e pedir ajuda para os irmãos. Eu estou falando de João, Pedro e João aqui, apóstolos do Cordeiro, andaram com Jesus. Gente, a gente acabou de sofrer uma afronta violenta. Vamos orar aqui com a gente, que está difícil. Amém. Ouvindo isto, unânimes. Agora é bom ter uma igreja que crê, né? Você está comigo?
A igreja que vai crer com você, não. Ai meu Deus, e agora? Vamos fechar. Aí já era. Mas uma igreja que crê. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Essa oração está muito inspirada nos Salmos. Que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse é o Salmo 2. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles não continuaram citando o Salmo aqui, mas no Salmo 2, depois disso, sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor ouve essa afronta, que os homens da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, mas a Bíblia diz que o Senhor no seu trono ri deles. Oh, glória. Oh, aleluia. O Senhor zomba da afronta. E eles invocam o Salmo 2, como quem diz: está na hora do Senhor começar a rir aqui. Oh, aleluia. Porque verdadeiramente, versículo 27, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Eles sabiam que estavam operando no nome de Jesus, e qualquer que se levantasse contra a igreja estava se levantando contra o próprio Jesus. Não foi isso que Jesus disse para Paulo? Paulo indo atrás da igreja, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se levantaram contra o servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio de Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede que os teus servos anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Irmãos, essa oração é maravilhosa. Amém? Senhor, olha a ameaça e faz eu ser exaltado. Foi isso que eles oraram? Me tira dessa, Jesus. Foi isso que eles falaram? Não. Senhor, dá mais ousadia ainda. Amém. Amém. Mas começa a rir desse pessoal aí. Move o negócio aí, porque a gente tem que pregar. Você mandou a gente pregar, a gente vai. Mas muda as coisas aí. Você está comigo? Amém. Olha as suas ameaças, versículo 29. E concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nós vamos pregar a palavra, para que eles creiam. Mas, enquanto nós vamos pregar, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É uma parceria. Nós vamos pregar, mas o Senhor vai operar milagres através da pregação. Amém. Alô? Amém. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios. Deus está respondendo à oração deles. Qual é a resposta para a oração deles? O poder para os dons acontecerem se apossou deles. Amém. Haviam sido cheios do Pentecoste, as afrontas vieram. Você está comigo, irmãos? Amém. É como se aquele primeiro enchimento precisava de uma renovação. E quantos sabem que precisamos de renovações? Amém. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos continuar sendo cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma experiência única. Nascer de novo é uma experiência única. Ser cheio do Espírito é uma experiência constante. Amém. Porque coisas podem drenar essa plenitude da nossa vida. Falhas, pecados, afrontas, situações difíceis, ataques diabólicos. Quando a gente vê, opa, o que eu vou fazer? Me encher novamente, me encher novamente. Então eles oram por intrepidez, e para que o Senhor opere milagres confirmando a palavra. A resposta do Senhor: eles ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. João capítulo 20. Eu quero que você entenda a conexão entre os dons e a crença. Oh, glória. No finalzinho do capítulo de João, capítulo 20, nós temos a passagem de Tomé. Amém? E o Senhor censura Tomé. Amém?
Você se lembra disso? Olha aqui, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, e depois que ele viu Jesus ressuscitado, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Jesus não disse: porque você só creu depois que viu, sua fé não vale. Jesus não disse isso. Alô? A fé dele era válida, não era o tipo mais excelente. Você está comigo? Porque me viu, você creu? Cara pálida. Bem-aventurado os que não viram e creram. Você está comigo? Eu não sei se eu vou frustrar você, mas ele não está falando da gente aqui não. Porque o tempo verbal aqui, Jesus falou no passado. Quando Jesus estava aqui falando com Tomé, Jesus diz: bem-aventurados os que não viram. Nós naquele dia não veríamos. Se ele estivesse falando da gente, ele falaria: bem-aventurados os que não verão e crerão. Alô? Ele está falando dos heróis da velha aliança que morreram sem ver o cumprimento das várias promessas da chegada do Messias, mas ainda assim morreram crendo na sua vinda. Amém. Você está comigo? E que estarão conosco na glória, porque eles creram, são bem-aventurados e creram sem ver. Mas preste atenção nisso aqui, porque João está escrevendo, relatando o que Jesus fez, mas ele está fazendo isso quase 60 anos depois. Então João já está falando uma realidade de igreja. Jesus, quando você, uma dica aqui de interpretação, quando você lê os evangelhos, você tem que fazer esse exercício sempre. Jesus falando para o povo local, o escritor falando um pouco depois para a igreja. Amém, irmãos? Por isso que eles registram coisas iguais em formas diferentes, porque cada um está escrevendo para um povo, e esse exercício é importante. Amém, irmãos? Mas eu quero que você pense isso. Jesus falou com Tomé que a excelência da fé dos heróis do Velho Testamento era maior do que a dele, porque ele só creu porque viu. Agora, ele não está dizendo que Tomé não creu, ele creu vendo. Mas os heróis da velha aliança eram mais excelentes porque creram sem ver. Agora, olha o que João registra, agora olhando para nós, para o povo futuro, para a igreja que estava se estabelecendo quando ele escreveu esse livro. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. João registra apenas 7 grandes sinais de Jesus. E não é à toa que ele usa a palavra sinal ao invés da palavra milagre. Os 7 sinais que ele registra são milagres. Ou você acha que não é milagre transformar água em vinho? É milagre, absurdamente milagre. Amém, irmãos? É milagre multiplicar os pães, é milagre andar sobre as águas. Amém? São alguns dos milagres que João registra. Mas João não quis registrar todos. Os outros evangelistas registraram muito mais, mas também não todos. Há momentos onde ele simplesmente diz: Jesus realizou muitas curas. Amém, irmãos? E não temos ideia, porque a Bíblia fala de uma multidão de gente curada. Não temos ideia quantos milagres aconteceram ali. Mas o versículo 31 diz algo muito interessante. Estes 7 milagres que ele faz questão de chamar de sinais, estes, porém, foram registrados para quê? Alô? João não chama de milagre, mas chama de sinal, porque quando a gente olha para o milagre que ele registra, isso é um sinal de alguma coisa. Sinal do quê? Sinal de que ele, para que creais que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus bendito, e crendo nisso, você consegue ter vida. Amém. Amém. Alô?
Sim, os heróis do Velho Testamento, eles eram excelentes porque creram sem ver. Tomé viu Jesus ressuscitado, ele não tinha como não crer, mas ainda assim era válido. Mas João sabia que nós não veríamos o que Tomé estava vendo. Amém. Ainda assim ele faz o quê? Ele registra os milagres / sinais, para que ao nos depararmos com o milagre a gente saiba: Jesus é o Cristo. Amém. Então há uma evidente conexão entre a palavra pregada e o milagre sinal, que é um sinal de que a palavra é verdadeira. Amém. Então no Evangelho, um milagre não é só algo para satisfazer o necessitado, é também, mas o milagre é uma prova. Amém. O dom do Espírito é uma prova. Essa palavra é verdadeira, Deus é real, Jesus é a salvação. Amém. Porque ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Você está comigo, irmãos? Então, como que a igreja vive num mundo louco desse? Pregando, mas dando espaço para que Deus confirme por meio de sinais. O apóstolo Paulo, falando sobre a realidade dos dons, especialmente línguas e profecia, porque a igreja de Corinto bagunçou esses dons especialmente, e o funcionamento desses dons, ele diz algo interessante. Ele diz assim: há todo tipo de voz no mundo, e todas têm algum significado. Abra o seu Instagram e você vai ver todo tipo de voz no mundo, e todas elas têm algum significado. Mas como é que eu sei que é a verdade? Aqui vem com a manifestação do poder de Deus. Amém. Essa é a verdade. Amém. Você está comigo? Amém. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Em 1 Coríntios capítulo 12, vá comigo lá. Há muitos anos eu tenho ensinado sobre os dons do Espírito, ensinado no Rema já sobre isso, mas muito recentemente eu vi algo nesse versículo aqui que chamou tremendamente a minha atenção, e eu não achei que fosse, eu acho até que eu não queria que fosse, mas eu fui conferir e era. Olha só isso aqui, versículo 7, você achou? 1 Coríntios. Mais detalhes sobre isso, você pode se matricular no Rema. E vai ter a matéria Manifestações do Espírito, uma matéria maravilhosíssima. Versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém? Versículo simples e rápido, mas maravilhoso. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui é a palavra manifestação. A palavra manifestação, a palavra grega phaneroses. E a palavra phaneroses não tem nada a ver com dom. A palavra dom aparece no versículo 4 e em algumas traduções no versículo 1 aí. Mas a palavra phaneroses não pode ser traduzida por dom, porque phaneroses é literalmente uma exibição. Você está comigo? Amém. É uma exibição, é como um ator que estava na coxia e de repente as cortinas se abrem e você tem a chance de ver o talento daquele ator em manifestação. Amém, irmãos? Amém. O que ele está dizendo aqui é que os dons do Espírito são como que o Espírito Santo se amostrando. Alô? Amém. O que ele está dizendo? Quando alguém está operando nos dons, ou quando o Senhor está agindo através de alguém nos dons, todo crente, ele tem a habitação do Espírito Santo nele. Você está comigo, irmãos? Mas você pode provar que o Espírito Santo está em você? Não. Como é que eu mostro que o Espírito Santo está em mim? Olha, o Espírito Santo habita em mim. Tá, mostra. Não, eu sinto. O que se provou aqui? Que talvez você seja uma pessoa fanática. Você está comigo, irmãos? Amém. Mas quando o dom se manifesta,
Então quem vê isso tem certeza. Amém. Não é ele, mas tem um espírito operando nele que está fazendo esse negócio. Fica evidente que quem está operando ali é o Santo Espírito de Deus. É uma exibição do Espírito através de você. Você vira o palco no qual o Espírito Santo se apresenta. Eita, glória. Oh, aleluia. Você está comigo? A manifestação, a faneroses do Espírito Santo, a exibição do Espírito Santo é concedida a quem, pelo amor de Deus? Não, leia aí. É concedida a quem? Cadê o versículo? A manifestação do Espírito é manifestada a cada um. A cada um. Você é uma pessoa aqui? Amém. Amém. A manifestação do Espírito não é só para pastor Gilmar e Vera, ou para quem senta na primeira fileira aqui, não. Você está comigo? A palavra de Deus estabeleceu governos na igreja, amém, irmãos? A palavra de Deus ensina que existe submissão à autoridade. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu os ministros, os dons do ministério da igreja, e todo crente precisa ser exposto às 5 unções para que possa crescer. Isso é uma coisa. Agora, quando fala de dons do Espírito, a Bíblia está dizendo literalmente, do grego de forma indiscutível, cada um na igreja recebe a manifestação ou a exibição do Espírito Santo. Amém. Isso é para todo crente, todo que nasceu de novo e foi cheio do Espírito. Ele está no time daqueles que receberão exibições do Espírito Santo. Oh, aleluia. Um dos dicionários que eu tenho aqui, irmãos, traduz a palavra que é traduzida por cada um com cada parte de uma totalidade, numa forma, num sentido distributivo. Ou seja, temos uma totalidade na igreja. Amém, irmãos? E a manifestação do Espírito é dada a cada um dessa totalidade de forma distribuída. A um é dado uma coisa, a outro é dado outra coisa. Amém. Você está comigo? Amém. A cada um é dada a manifestação, visando um fim proveitoso. Agora eu preciso entender que é a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito dá certeza de que não sou eu, mas é o Santo Espírito de Deus. E é para um fim proveitoso. É um fim proveitoso do ponto de vista de Deus. Então ela não exalta o homem. Amém. Não é para eu ser chamado de vaso, de um homem de Deus. Por que alguém que opera nos dons não deve ser chamado de o homem de Deus, como se fosse algo diferente? Porque ela é concedida a cada um. Amém. Qual é a diferença então? Se eu estou operando no dom, se ela é para cada um, todo mundo devia estar operando no dom. Amém. Amém, irmãos? Mas talvez depois disso tudo, você que vive no século 21 e está assustado com o mundo que está à sua volta, como confesso, eu estou. A Bíblia mostra que o crente maduro não se escandaliza. Mas eu estou achando que eu não sou tão maduro assim, eu ando meio escandalizado. Como é que o crente maduro, o crente no século 21, pode ver e ter na sua vida, já que está prometido que é a cada um, a manifestação, a exibição do Espírito Santo? Porque sabemos, é assim, precisamos disso para que sejamos de fato sal da terra. Qual é a transformação que a gente causa no mundo? A gente causa transformação no mundo fazendo as pessoas crerem que Jesus é o Cristo. E Jesus, os apóstolos e a Bíblia nos mostra que precisamos dos dons junto com a palavra para que as pessoas creiam. Você já entendeu isso? Amém. Trocar filosofia não vai salvar ninguém. Isso. Você está comigo, irmãos? Esse mesmo capítulo
no versículo 31, uma frase muito simples. Há alguns anos eu dei aula na escola de ministros aqui. Quantos foram meu aluno na escola de ministros aqui? Eu falei uma coisa, eu sempre falo uma coisa muito importante: nunca mais você vai usar parte A do versículo. Quantos lembram disso na minha aula? Porque texto fora de contexto é pretexto. Mas eu vou usar a parte A do versículo, tá? Mas eu juro para você que eu estou no contexto do capítulo. Tá bom? Ele continua falando da mesma coisa, ele continua falando dos dons do Espírito. E para me ajudar, para não desfazer a minha própria aula, esse versículo ele tem uma mudança de perícope. Ou seja, aqui nesse versículo ele vai começar a mudar um pouco o assunto, e ele vai começar a falar do amor dentro do próprio versículo. Amém, irmãos? Mas o que eu quero do versículo é quando ele ainda está falando dos dons. Tudo bem? Só uma preocupação. Isso é para minha alma me acalmar, para se acalmar, tá bom, gente? 31. Entretanto, fazer o quê? Procurai com zelo os melhores dons, os dons excelentes, e eu passo a mostrar-vos a cada um caminho sobre o modo excelente. Esse caminho sobre o modo excelente é para os dons, porque ele vai começar falando no capítulo 13 que dos dons sem o amor eles não têm valor, o que me indica um pouco do que é o fim proveitoso, que ele falou lá no versículo 7. Se os dons sem amor não têm valor, qual é o maior fim proveitoso que pode ter? A manifestação do amor de Deus entre os irmãos. Você está comigo, irmãos? Mas essa frase, procurai com zelo os melhores dons, ou os dons excelentes, ela é muito interessante. Eu vou nem falar, irmão, eu vou ler para você o que a palavra zelo quer dizer aqui. Você está comigo? A palavra zelo, na referência de Strong's, é traduzida, é a palavra zelon, ou zelou, dependendo de como ela é conjugada. O significado desse verbo é literalmente arder em zelo, estar cheio ou ferver de ciúme, ódio, raiva, desejar sinceramente, procurar, empenhar-se por algo para que não seja arrancado de mim, ser o objetivo do zelo dos outros, ser zelosamente procurado, enciumar. Alô? Amém. Você já viu quando um cara está com ciúme da namorada? Ele dá tipo assim um toque nela. Olha, é assim? Não, o ciúme cega a pessoa. Amém? E obviamente existe para essa palavra uma conotação negativa, como o ciúme, a inveja, mas existe uma conotação positiva. Mas a intensidade é que é a questão da palavra. A palavra não está falando de você dar uma procurada. A palavra não está falando de você orar às vezes. A palavra está falando de uma busca intensa, um desejar desesperado mesmo, exagerado, intenso. Amém. Desejai ardentemente. Fique vermelho, ansiando pelos dons. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmão, eu não achei na Bíblia uma outra forma de buscar algo de Deus que não seja mediante oração. Se alguém tiver outra sugestão, eu estou aceitando, mas para mim o único jeito de eu buscar coisas de Deus é ir a Ele em oração. Amém. Amém. Mas eu vou desejar de Deus a manifestação, ou eu vou orar como? Eu vou orar com esse zelo aí que ele está falando, essa coisa ardente, intensa. Agora preste atenção em uma coisa. Eu falei isso esses dias lá em Campina Grande. Existem vários nomes para o Espírito de Deus na Bíblia. Você está comigo? Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Eterno, Espírito de Cristo, Espírito de Sabedoria, Espírito de Conselho. Mas qual é o nome mais famoso dele? Hein? Espírito Santo. Amém, irmãos? A Bíblia mostra que é sim possível
E acontecia com a igreja de Corinto, crentes carnais que estão vivendo na carne, desfrutarem da manifestação do Espírito. Amém, irmãos? É um erro tentar medir espiritualidade pela manifestação do Espírito. Mas, contudo, entretanto, todavia, aonde você acha que o Espírito, que é santo, se sente confortável em se manifestar? Num ambiente que despreza ou que exalta a santidade? Exalta. Amém. Porque ele pode estar muito doido para salvar alguém, eu acredito que ele vá se manifestar até mesmo em vasos de desonra. Você está comigo, irmãos? Mas é muito mais fácil acreditar que ele vai se manifestar de forma mais consistente e perene, aonde a sua santidade é respeitada. Mas o que é interessante, o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que a santidade não é uma obra que impressiona a Deus. A Bíblia diz que a nossa santidade, ela chega para nós à medida que nos relacionamos com Ele. Então, quando eu desejo de forma intensa a manifestação dele, esse relacionamento intenso é que vai me transformando. Por quanto mais desejar, mais próximo dele e transformado pela sua santidade eu sou, e eu vou me tornando apto para que ele se exiba através de mim. Você está comigo, irmãos? Mas eu vou dizer novamente, toda essa introdução do valor dos dons foi só para você entender. Nós precisamos desejar ardentemente os dons. Amém. E eu não estou falando, irmãos, estou encerrando com isso. Eu brinco que mestre ensinando sobre os dons do Espírito é igual a aula de anatomia no quadro, sem abrir o sapo. Mas se a Bíblia ensina, nós devemos ensinar, para que a gente não faça a bagunça que Coríntios fez. Amém, irmãos? A carta de Coríntios foi escrita para a gente não cometer as besteiras que eles cometiam. Amém. Mas o anseio que eu percebo do Espírito hoje para a nossa vida é desejo de verdade os dons. Amém. Não aceite viver uma vida cristã sem eles. Amém. Não se acostume a não ver os dons na sua vida. Amém. Amém. Isso mesmo. Não se acostume a uma vida sem oração em outras línguas, sem profecia, sem tentar impor as mãos e ver os milagres de cura acontecer. Não se acostume a não ver milagre na sua vida. Lembre-se disso, você não é o poderoso do milagre. Deus se exibe na sua vida. Amém. 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 Fica claro que é Ele que está fazendo. Mas ainda assim, não se acostume do Espírito Santo nunca se exibir em você. Você está comigo? Senhor, por que você não se exibe em mim? Essa pergunta você que tem que fazer mesmo. E apresentar ao Senhor. E desejar muito. Como um marido ciumento. Desejar muito que Ele se exiba na sua vida. Amém. Você pode ficar de pé?